do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, São Roque. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu, e eis que se aproximaram-se dele um leproso. O adorava dizendo: Senhor, se tu queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser purificado. E logo ficou purificado da sua lepra. E Jesus disse-lhe: Vê, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. E tendo entrado em Cafarnaum, aproximaram-se dele um centurião, dizendo-lhe uma súplica: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre cruelmente. E Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Mas o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, dizei, porém, uma só palavra, e o meu servo ficará curado. Pois também eu sou homem sujeito a outro, tendo soldados as minhas ordens, e digo a um vai, ele vai, a outro vem, e ele vem. A meu servo faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse para os que o seguiam: Em verdade vos digo, não achei fé tão grande, Israel. Digo-vos, porém, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados às trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e seja-te feito conforme crestes. E naquela mesma hora ficou curado o servo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. A epístola de hoje é de São Paulo, apóstolo aos Romanos. Meus irmãos, não quereis ser sábio aos vossos olhos, não torneis mal por mal a ninguém, procurando fazer bem, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Se é possível, tanto quanto depende de vós, tende paz com todos os homens. Não tireis vingança pessoal, ó caríssimos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu atribuirei, diz o Senhor. Eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estimadas almas, estamos no terceiro domingo depois de Pentecostes. Perdão, da Epifania. O evangelho de hoje, Nosso Senhor cura um leproso. Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, a lepra, aqui estamos falando, hoje em dia se chama hanseníase, é uma doença, hoje em dia não é tão disseminada como outrora, contagiosa, quando se tem contato com as secreções ali que saem dos enfermos, mas no Evangelho, mesmo que estamos falando da doença real, ela designa o pecado. E o pecado venial. Os santos padres, quando comentam a morte de São Lázaro, ele vai dizer que aquilo representa a morte de Lázaro, que depois é ressuscitado, o pecado mortal. Agora, a lepra, mesmo sendo naquele contexto uma doença terrível, hoje já tem cura e o tratamento não deixa de ser violento, hein? Antibióticos sinistros para 6 meses para ser curado disso. Designa o pecado venial. Por quê? Porque a lepra,
ela começa no interior. Hoje em dia, com o exame de sangue, dá para saber se tem essa enfermidade ou não. Mas vamos ao contexto de 2000 anos atrás. Não havia exames de sangue. Então o leproso estava lá infectado e no seu interior, seu organismo enfermo, começava a disseminar aquela enfermidade até se fazer exterior, entre manchas e deformidades, a doença já tinha feito um grande serviço no organismo. Segundo a lei de Moisés, os leprosos também continham uma impureza legal. Ou seja, quem estava enfermo de lepra também estava excluído da vida social e da vida religiosa. Tinham o lugar dos leprosos e tudo que estas almas tocavam ficava, segundo a lei de Moisés, impuro. Aí pareceria que indica o pecado mortal, mas não, indica o pecado venial. Então vamos considerar isso, por isso nosso Senhor, que curou este leproso, este homem pede, Senhor, se queres pode purificar-me. E nosso Senhor diz o que? Eu quero ser purificado, ser limpo. E ele ficou. Então vamos ver o que é o pecado venial, porque graças ao bom Jesus nós temos horror ao pecado mortal. Excelente. Mas o pecado venial anda muito solto, livre, leve, solto, e ele deforma a nossa alma, ele deforma o convívio católico, ele destrói a beleza da graça de Deus em nossas almas. Então, o primeiro sinal naquele então, da lepra, era uma mancha. Apareceria uma mancha branca sobre a pele e, hoje também, ao ser perfurado com uma agulha ou qualquer coisa pontuda, não se tem sensibilidade. Perder a sensibilidade é sinal de lepra, em uma mancha. O pecado venial é uma ofensa leve, feita à lei de Deus. Quando nós não temos a sensibilidade, que aqui não é um sentimentalismo barato, pelo amor de Deus, mas o sentir na alma, o pesar de ter ofendido a Deus em matéria leve, porque a dor corresponde à culpa, culpa leve, culpa grave, dor profunda. É sinal que a nossa alma já está contagiada da lepra espiritualmente falando. Ah, mas isso eu não vou perder a graça de Deus, eu faço. Uma mentirinha ridícula. Ah, isso não ofende a Deus, eu vou rezar, sei lá, de modo irreverente. A irreverência, não sei, jogado no sofá, de pernas cruzadas. Pecado venial. Eu vou fazer tal qual coisa. Ah, mas isso não vou para o inferno por isso. Mas perdemos a sensibilidade da consciência que diz, isso é o quê? Uma ofensa voluntária, leve, feita à lei do bom Deus. Nesta sensibilidade, nós vamos perdendo. A lepra faz com que a pessoa acabe perdendo a sua beleza exterior e depois pode chegar também a ficar inutilizados certos membros. Tanto que os leprosos terminam deformes. Assim, o pecado venial deliberado faz com que o pecado mortal nos encontre e termine o serviço que a lepra do pecado venial começou. Agora, senhores, diante dessa insensibilidade, tanto da lepra como do pecado venial, nós precisamos de uma intervenção de Deus. O leproso não tem, até hoje, em seu organismo, em seu corpo, a capacidade de sozinho se curar da lepra, como nós conseguimos fazer com uma gripe, por exemplo. É impossível. Da mesma forma, a alma cristã
não vai conseguir sozinha sair dessa insensibilidade do pecado venial. Não consegue. Porque justamente nesta insensibilidade está ali a sua enfermidade, a sua deficiência e atual e voluntária incapacidade de sair desse estado. E aí nós precisamos de uma intervenção de Deus, mas primeira coisa, o leproso tem que saber que tem lepra. Então temos que lançar um olhar para a nossa consciência e ver aqueles pecados que chamamos de estimação, veniais, aqui transito sobre os veniais, que nós mantemos, servimos, e aí colocar o quê? Em oração e pedir ao bom Jesus que nos livre desta insensibilidade para com os pecados veniais. Só uma oração sincera pode colocar na nossa alma a dor que corresponde ao pecado venial deliberado. Quando tivermos esta dor, é o caso do leproso do Evangelho, vamos nos apresentar diante do bom Jesus e dizer: Senhor, se queres, pode purificar-me. E sabemos que a vontade de Deus é que tenhamos uma consciência limpa e uma dor saudável dos nossos pecados. E nosso Senhor vai dar, e tendo esta dor do pecado venial, o pecado venial deliberado vai sair da nossa alma. O segundo caso que vemos da cura de hoje é o famoso centurião. Ele tem alguém doente, que é o seu soldado. E nosso Senhor, de um modo muito delicado, quer ir à casa dele para curá-lo. Aí este homem reconhece a onipotência de nosso Senhor e diz que não precisa ir, basta que ele diga uma só palavra e o seu servo ficará curado. Aqui, obviamente, submetemos toda a interpretação que a igreja disse ou dirá, mas também podemos interceder, rezar por aqueles que se encontram em estado, moralmente falando, de deficiência referente à graça do bom Deus. Por isso nós temos que rezar pela conversão dos pecadores. O pecador não é só aquele que peca descaradamente. Tudo começou porque ele perdeu a dor de pecar. Ele perdeu a vergonha do pecado. E esta questão, e estas almas também, como os leprosos, precisam de uma intervenção de Deus. E vamos de novo à oração. A importância de rezar pelos pecadores que vão morrendo eternamente, porque não tem um como centurião que vá aos pés do bom Jesus rezar pedindo a cura daquele que está morrendo. A morte eterna se chama inferno. Então, senhores, tanto no caso do próprio leproso que se apresentou diante do bom Jesus, como de outro, do soldado diante do centurião, o remédio é a oração e o médico só o bom Jesus para curar as almas. Então, senhores, nesse terceiro domingo, peçamos ao bom Jesus essa graça. Muitas graças não são abraçadas porque o pecado venial deliberado se encontra em nossas almas. Então essas graças passam, são desperdiçadas. Porque como Deus, nosso Senhor, nos chama a santidade verdadeira, ela tem por princípio abominar o pecado mortal e o venial também. Então peçamos ao bom Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, que conceda às nossas almas este horror ao pecado venial. Quando tivermos este horror, nós vamos enxergar e entender com maior profundidade a vida do céu, a eternidade com Deus que não permite jamais a menor imperfeição. Por isso, nessa vida, nosso Senhor dá a graça aos que querem receber de saírem do pecado venial. São deformidades, feiuras, que não correspondem com a beleza da graça de Deus em nossas almas. Deus é perfeito, nele não há menor nódoa ou trevas,
E os que querem ver no céu devem ter esta luz resplandecente, essa beleza íntegra, que repugna o pecado venial deliberado. Então pensamos ao bom Jesus, isso é questão de oração, e não é questão de confissão. Sigamos confessando nossos pecados deliberados, pelo amor a Deus, hein? Porque é matéria suficiente. Mas quando não há dor, não há emenda. Aí vamos em 1000 confissões, os mesmos 1000 pecados veniais deliberados repetidos. Também será, com a intervenção de Deus, o remédio para não ficar insistindo nesses pecados e mantendo-os. Então a intervenção de Deus é a solução para a nossa alma sair desse estado de pecado venial deliberado. Então peçamos a Deus, insisto, da mesma forma que somente o bom Jesus pôde curar esse leproso com a onipotência da sua palavra, mas a súplica daquele leproso foi uma oração. Senhor, falar com Deus. Senhor, se queres, pode purificar-me. Seja esta também a nossa oração hoje, ao comungar. Senhor, se queres, sabemos que Ele quer, livra-me deste ou destes pecados veniais que há anos eu levo comigo. E Deus quer, porque sabemos, como disse São Paulo, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Assim sendo, é a vontade de Deus que a lepra do pecado venial deliberado seja expurgada de nossas almas. Que Nossa Senhora interceda por nós e todos os santos também, e nisso sejamos sempre persistentes. Enquanto ficar aquele pecadinho sobre nossas almas, insistir, Senhor, limpa-me desta miséria, seja qual for, sendo pecado venial. E o bom Jesus vai, com a onipotência da sua palavra, nos livrar deste pecado que tanto persiste em deformar a vida de Deus em nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.